Olá, gente! Estamos começando mais um assunto importante, né, dentro do conhecimento da constelação familiar. Hoje eu quero falar do reconhecimento do que é diferente. Como é difícil a gente dar lugar ao que é diferente de nós, né? Como é difícil a gente reconhecer que o que é diferente de nós faz parte. E por causa dessa dificuldade de reconhecer isso, nós vivemos grandes conflitos entre casais, entre pais e filhos de gerações diferentes, entre filhos, netos, bisnetos, entre pessoas vizinhas, entre times de futebol. E o que isso nos leva a perda da oportunidade de a gente se desenvolver, porque o diferente nos acrescenta. Então, eu vou falar algo que o Bert Hellinger escreveu aqui. O relacionamento de casal começa com a valorização do que é diferente como equivalente. O diferente tem um mesmo valor e uma mesma validade, assim como o homem e a mulher são diferentes, mas de igual valor e validade. Assim também são as suas famílias e as suas famílias de origem, de igual valor e validade. Desse reconhecimento nasce o amor. O fundamento do amor é a valorização do outro e da sua família, assim como ele é e ela é. Então, aparentemente, quando a gente fala valorizar do jeito que é, parece que é a gente concordar de forma passiva com algo que toca a nossa alma. Toda vez que o diferente nos machuca ou nos mexe de tal forma, é porque nesse diferente tem algo importante para a gente aprender. Então, por exemplo, se você tem um vizinho que toca música alta, que fica lá fazendo festa com seus amigos, e você é aquela pessoa que fica lá em casa assistindo televisão, sozinho ou com a sua família, ou de vez em quando vem alguém, né? E talvez, né, não tô dizendo que tenha que ser assim, mas aquilo que te incomoda no seu vizinho, talvez seja exatamente o ponto exagerado que ele tem, que te acrescenta em algo que você precisa olhar. Então, se você é uma pessoa que não tem muitos amigos e o seu vizinho faz festa o tempo inteiro com um monte de amigos, ambos estão de um lado oposto do pêndulo. E esse lado oposto do pêndulo é que faz com que a gente, de forma mais clara, consiga observar onde ambos estão exagerando. Então, tanto a pessoa, né, que tá lá e que você vai reclamar e que vai chamar a polícia e que vai, né, fazer um monte de coisas, tá lá fazendo toda aquela festa alegre, feliz, ou sei lá, bebendo, ou enfim. O que te lembra uma pessoa que faz isso? Talvez lembre seu pai que era alcoólatra, talvez lembre e que você não conseguiu ainda processar isso, né? Não conseguiu ainda se trabalhar nisso. Talvez lembre das suas festas com a família e que agora não tem mais a família, ou que você não pode estar com a família. Então, o que é que nos leva, aquilo que nos irrita no outro, nos leva a uma profundidade maior, a um equilíbrio de algo que está desequilibrado em nós. Então, sempre a gente tem a oportunidade de aprender com algo diferente. Esse algo diferente pode ser algo que é, por exemplo, muito chocante para você, ou pode ser um julgamento básico, né? Que você olha a foto de alguém no Instagram e fala, essa pessoa tal coisa. Sempre são sinais de que o que nos irrita no outro, com certeza tem algo ali que nós também precisamos aprender e também precisamos olhar.
Nos relacionamentos afetivos, o diferente que nos complementa, o diferente que nos ajuda a enxergar aquilo que nós precisamos enxergar. Então tá na hora da gente olhar para o diferente como algo bom, algo que nos ensina, algo que nos engrandece. Se não existisse o time oposto para jogar com o seu time, não existiria jogo, não é? Então precisa ter lá o time adversário para ter jogo. Assim é a vida. Precisa, nesse plano de dimensão, ter todas essas alternativas de riqueza, de possibilidades, né? Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, é uma riqueza de possibilidades, de aprendizado, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que viaja e que conhece várias culturas e que se expõe, né, a olhar para muitas coisas, essa pessoa, ela não quer dizer que tenha que ser assim, mas talvez ela se abra mais para dar um lugar ao que cada ser veio viver aqui. Talvez alguém teve que viver de uma forma mais quieta, o outro teve que viver namorando um monte de gente, o outro teve que viver nenhum casamento, o outro teve que viver dificuldade financeira, você teve que viver abundância financeira, e assim a gente aprende uns com os outros, né? Mas não olhando como diferente no sentido de menosprezo, mas olhando como um diferente no sentido daquilo que me agrega, daquilo que me faz ver exatamente o que eu preciso aprender. Então, tudo que a gente critica e tudo que a gente joga contra o outro, ou condenando e julgando o outro, é uma grande oportunidade. E isso acontece também nas gerações. Chega um momento que os filhos falam: meus pais são muito diferentes de mim, eu sou melhor do que eles, né? Os filhos na adolescência, eles já sabem fazer coisas de um jeito diferente do que os pais sabem. Se ele conseguir, se esses filhos forem educados, né, numa escola que traga consciência, que possa olhar para os pais e dizer: puxa, os meus pais pavimentaram uma parte do que hoje eu vivo de realidade. Outras pessoas, os meus antepassados, isso na tecnologia, na medicina, né, no conhecimento espiritual, muitos pavimentaram para que a gente estivesse aqui onde nós estamos hoje. Então a gente pode começar a ter força a partir do momento que a gente reconhece o diferente, reconhece o que veio antes. Então nós podemos ter força para irmos para a nossa vida. Um casamento só consegue ter força quando a gente reconhece que a diferença do outro é que nos complementa, é que nos ensina, é que nos mostra um caminho mais centrado, um caminho que a gente desconhecia antes desse diferente aparecer e complementar a nossa vida. Então, gente, olhar para a luz e sombra, né, que é um trabalho que eu tenho feito, inclusive com o grupo do curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, faz com que a gente realmente consiga reconhecer que aquilo que o outro nos trouxe nos ensinou profundamente algo sobre nós mesmos. Aquilo que tanto a gente criticou e julgou no outro nos trouxe uma oportunidade de equilibrar algo que estava desequilibrado dentro de nós. Então, se o seu marido descansa muito, dorme muito, e você fala: puxa, olha que folgado, que tal você dormir um pouco mais também? Que tal você também aprender com isso? Né? E ele talvez critique você, porque você é neurótica, louca, quer ficar limpando a casa. Quem sabe ele pode aprender, né? Que ele também pode ajudar. Mas você não vai fazer o outro aprender porque você quer que ele aprenda. Começa você a aprender. Tira você as vantagens, no bom sentido, dessa relação. E quando você tira essas vantagens, então daí sim você pode ir para um outro lugar
né? Quando você realmente consegue tirar essas vantagens, você consegue se aproximar de algo muito mais importante, que é o seu centramento. Ao invés da gente ficar na cegueira da crítica, na cegueira do julgamento, na cegueira da culpa, porque quem busca culpados não quer crescer. Quem busca culpados não quer evoluir. Então, esse é um trabalho interno que todos nós temos que fazer. E esse caminho é um caminho que não importa se o outro te reconhece ou não, se o outro muda ou não, né? O importante é o que você está fazendo com o diferente. Então, gente, não é fácil, mas veja se é possível você olhar o que o diferente tira você do pêndulo aqui de cima e te leva para o caminho do meio. Veja se é possível você aproveitar isso.